Boa tarde. A nossa aula de hoje vai ser sobre histologia do cérebro, dando em foco o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo e pela medula espinal. Ele é o nosso maior centro de processamento. Ele é responsável pela memória, pelo raciocínio, pela formação da personalidade, pelo aprendizado e pelo controle do motor voluntário. Ele é revestido por meninges e suas camadas recebem denominações decorrentes da coloração e aspecto macroscópico, que seriam a substância cinzenta e a substância branca. A substância cinzenta, ela é composta por corpos de neurônios, que seriam dendritos, axônios amielinizados, que possuem nenhuma ou pouca bainha de mielina, e células da glia. Eles ficam localizados perifericamente no encéfalo, né? Que seria numa superfície formando o córtex cerebral. Ele, além disso, de possuir dendritos, ele interpreta os impulsos nervosos das regiões do corpo até o encéfalo. Ele produz impulsos e ele também coordena atividades musculares e reflexos. Já a substância branca, ela é composta principalmente por axônios mielinizados, por isso a coloração branca, e eles são responsáveis pela transmissão rápida de impulsos nervosos no sistema nervoso central. A substância branca conecta diferentes regiões do cérebro, tronco encefálico e medula espinal, e ela garante a integração e a comunicação entre as áreas motoras, as áreas sensoriais e as áreas cognitivas. Ela é localizada sob o córtex cerebral, conectando a parte, as áreas corticais e subcorticais, e na medula espinal ela envolve a substância cinzenta. Ela tem a função de garantir a comunicação eficiente entre as diferentes partes do sistema nervoso central, conduzir impulsos sensoriais e motores e suportar funções cognitivas como memória, atenção e aprendizado. Agora sobre o cerebelo. O cerebelo, ele é uma estrutura localizada na parte posterior do encéfalo, abaixo dos dois hemisférios e atrás do tronco encefálico. Ele desempenha papéis importantes no controle motor, no equilíbrio, na postura, na coordenação de movimentos voluntários, entre outros. E além disso, ele também está envolvido em funções cognitivas e emocionais, como aprendizado motor e regulação de comportamentos. Na estrutura do cerebelo, o córtex cerebelar é dividido em três camadas, que a gente vai aprofundar num slide mais para frente, e existem as divisões anatômicas, que ele possui lobos, três lobos, anterior, posterior e floculonodular, e os hemisférios cerebelares, que são áreas laterais responsáveis pela coordenação motora dos membros. E o cerebelo possui função de coordenação e precisão dos movimentos, ajuste do tônus muscular e do equilíbrio e aprendizado motor. Sobre os neurônios são as células fundamentais do sistema nervoso. Elas são especializadas em processar e transmitir informação através de sinais eletroquímicos. Eles desempenham um papel crucial na comunicação entre diferentes partes do corpo e no controle das funções vitais. Os neurônios eles possuem três componentes principais: o corpo celular, que atua como centro metabólico da célula, os dendritos, que recebem estímulos externos e os conduzem ao corpo celular, e o axônio, que conduz os impulsos nervosos às outras células ou órgãos-alvo. Além disso, eles podem ser classificados em diferentes tipos morfológicos, de acordo com sua estrutura. Os neurônios bipolares possuem um axônio e um dendrito,
os multipolares, que apresentam um axônio e vários dendritos. Os pseudo-unipolares têm um único prolongamento que se divide em dois ramos, e os anaxônicos, que não possuem um axônio definido. Agora, falando sobre cada cada região do neurônio, a gente tem o corpo celular, que é a base trófica do neurônio, abrigando o núcleo e várias organelas importantes, como o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi e as mitocôndrias. E sua função principal é sintetizar proteínas essenciais para a manutenção e reparo da própria célula. Os dendritos, eles são prolongamentos que recebem estímulos e os conduzem ao corpo celular. Eles possuem uma estrutura ramificada, muitas vezes comparada a uma árvore, chamada de árvore dendrítica, que é uma superfície de espinhos dendríticos próprias para a sinapse. Sua função são integrar sinais excitatórios e inibitórios e os conduzirem ao corpo celular. Já o axônio é um prolongamento único responsável pela condução dos impulsos nervosos. Ele tem origem no cone de implantação e termina nos botões sinápticos, além de ser rico em neurofilamentos e microtúbulos. Sua função é transmitir os impulsos para outras células por meio das sinapses. Agora, sobre as camadas histológicas do córtex cerebelar. Ele é dividido em três camadas histológicas. A camada molecular, ela é a mais externa, ela possui poucas células e ela é rica em fibras e sinapses. Aí a camada da célula de Purkinje, que é a camada mais intermediária, contém neurônios exclusivos que integram informações do cerebelo. E a camada granular, que é a mais interna, que é composta principalmente por neurônios granulares e células de Golgi. Vou falar sobre o córtex cerebral. Ele é formado pela substância cinzenta, que é predominante na camada superficial do cérebro. Ele é responsável por boa parte das funções complexas do cérebro. Agora, falando sobre as camadas do córtex, da mais externa para a mais interna. Primeiro, a camada molecular, com poucos neurônios e rica em fibras nervosas. Abaixo dela, a camada granular externa, contém pequenos neurônios, os granulares. Abaixo, a camada piramidal externa, com neurônios piramidais menores. Depois, a camada granular interna, que é rica em interneurônios granulares. Depois, a camada piramidal interna, que tem neurônios piramidais maiores, que é importante para a comunicação. E, por último, a camada multiforme, que possui neurônios de diferentes formatos. Agora, analisando as características histológicas e a integração funcional. As camadas superficiais A1, A2 e A3 estão ligadas ao processamento e integração de informações entre áreas corticais. A camada 4, que é a granular interna, é a principal entrada sensorial, pois recebe sinais do tálamo. As camadas profundas, que é a 5 e a 6, estão ligadas à transmissão de comandos motores e à comunicação bidirecional com o tálamo. E sobre a distribuição celular, temos três tipos principais. Os neurônios piramidais, que conduzem sinais entre as regiões corticais para as áreas distantes. Os interneurônios granulares, que modulam sinais localmente no córtex. E as células gliais, que sustentam os neurônios, produzem mielina e realizam defesa imunológica. Nessa imagem, a gente consegue observar as 6 camadas do córtex cerebral e ainda pode-se observar a substância branca abaixo da última camada, que conecta o córtex e as outras áreas do sistema nervoso.
Aqui nós temos as conexões funcionais e métodos histológicos. Nas conexões tem as fibras musgosas, que são sinapses com células granulares, as fibras trepadeiras, que são sinapses com dendritos das células de Purkinje, e circuitos locais, que são inibitórios e excitatórios. Nos métodos histológicos, temos hematoxilina e eosina, que deixam em evidência a arquitetura geral, a impregnação de Golgi, que deixa em evidência a visualização dos dendritos, e as técnicas de imunohistoquímica, que deixam em evidência os neurotransmissores. Bom, agora a gente vai falar sobre as meninges. As meninges são membranas que envolvem e protegem o cérebro e a medula espinhal. A primeira meninge, também a mais externa, a gente tem a dura mater. Ela é a mais espessa e é responsável pela proteção estrutural, onde ela forma uma barreira protetora contra choques e lesões e ajuda a amortecer o impacto, além de manter o cérebro fixo dentro da cavidade craniana e evitar movimentos excessivos que poderiam causar danos. Essa camada mais externa, ela tem tecido conjuntivo denso aderido ao periósteo dos ossos da caixa craniana. Sua superfície interna, do dura mater, no cérebro, e a superfície externa, no canal vertebral, são revestidos por epitélio simples pavimentoso e de origem mesenquimal. A próxima meninge é a meninge aracnoide, uma meninge mediana, onde ela é formada por duas partes. Uma externa, sob uma forma de uma membrana, em contato com a dura mater, e outra metade sendo constituída de trabéculas ou pontes de tecido conjuntivo que ligam a aracnoide à pia mater. As cavidades entre as trabéculas conjuntivas formam um espaço chamado subaracnoide. Lá contém o LCR, ou líquido céfalo-raquidiano, que se comunica com os ventrículos cerebrais, mas não tem comunicação com o espaço subdural. O líquido desse espaço subaracnoide constitui como um colchão hidráulico que protege o sistema nervoso central contra traumatismos. O tecido conjuntivo da aracnoide não tem vasos sanguíneos e todas as superfícies são revestidas pelo mesmo tipo de epitélio que reveste a dura mater, ou seja, tipo simples, pavimentoso e de origem mesenquimatosa. No crânio, pequenas expansões de aracnoide perfuram a dura mater e fazem uma saliência em seios venosos, nos quais terminam como dilatações fechadas. Elas são chamadas de vilosidades aracnoides. Sua função é transferir esse líquido céfalo-raquidiano para o sangue. O líquido atravessa a parede da vilosidade e a parede do seio venoso, chegando à circulação sanguínea. Há um fluxo contínuo de produção e eliminação do líquido céfalo-raquidiano. Dessa maneira, muitos produtos tóxicos e restos de metabolismo são excluídos do sistema nervoso central. A terceira meninge, mais interna, é a meninge aracnoide. A meninge pia mater, perdão. Ela é muito vascularizada e aderente ao tecido nervoso. Sua superfície externa é revestida por células achatadas, originadas do mesênquima embrionário. Ela está em contato direto com o cérebro e é responsável pelo fornecimento de nutrientes. Ela também possui algumas pregas chamadas plexos coroides. Esses plexos coroides se localizam no teto do terceiro e quarto ventrículos cerebrais e em parte das paredes dos ventrículos laterais. São constituídos por tecido conjuntivo frouxo, células ependemárias, que têm características de transportadoras de íons, e dispostas como epitélio simples cúbico. A gente tem uma imagem logo aqui embaixo desses plexos coroides. E o líquido encéfalo-raquidiano, que tem a sua função de proteger de traumatismos o nosso metabolismo do sistema nervoso central. Assim a gente chega ao fim da nossa aula. Agradecemos pela atenção de todos.